a uso capião é excelente meio, é uma melhor ideia. É mito, tá? Presta atenção no professor, vou explicar. Para se evitar pagamento de impostos, eu não vou pagar ITBI fazendo uso capião. Olha que ideia maravilhosa. Eu não vou pagar multa porque eu não abri o inventário no prazo. Eu não vou pagar o ITCMD. Olha que ideia. Nossa Senhora. É a melhor coisa. Usar o uso capião por esses motivos. Professor, estou certo de pensar assim? De jeito nenhum, querido aluno, advogado, querida aluna, advogada. Em hipótese alguma você vai pensar assim, você que é meu aluno. Nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça, em qualquer dos casos de uso capião, a gente tem que justificar por que a gente não abriu o inventário, por que não fez escritura pública de compra e venda, e por que não consegue mais abrir o inventário? E por que não consegue mais fazer escritura pública? E aí o provimento 65 fala assim para a gente. Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o impedimento, o óbice, a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários, devendo o registrador alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa na referida justificativa configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Em outras palavras, a uso capião não é a panaceia. Eu não vou pagar ITBI. Olha que ideia maravilhosa. Não pode, vai ficar claro ali. Professor, como que vai ficar claro? É só ouvir ali o proprietário registral, por exemplo. Lembra, o tabelião de notas, ele pode comparecer ao local, ele pode ir lá conversar com pessoas. Não, olha, eu não fiz a escritura pública porque ele não me pediu. Imagina uma dessa? Imagina uma dessa, levar uma dessa. Por isso que o professor aqui é sempre incisivo com você, meu querido aluno, querida aluna, advogada, advogada. Sempre coloque no papel a verdade, 100% verdadeira que você conhece. Por isso a gente tem que perguntar bem para o cliente, fazer uma boa entrevista para entender a posse do cliente, para entender a verdadeira situação do cliente. Nós resolvemos qualquer problema de imóvel, desde que seja também o comportamento do cliente possível de regularizar qualquer problema de imóvel. Nós regularizamos qualquer problema de imóvel sem fazer jeitinho. É papo reto, 100% verdade e 100% integridade. Não vamos colocar no papel que é uma inverdade, até porque a nossa carreira é construída por muitas ações, muitos processos. E um processo por si só não precisamos nunca, né, até por questões morais, éticas, do próprio Código de Ética da OAB, fazer de tudo por causa de cliente. A gente tem que fazer de tudo legalmente possível pelo cliente e nunca qualquer jeitinho. Uma experiência própria deste professor para te dar uma dica. Sabe o cliente que, eventualmente, nós tenhamos um comportamento de jeitinho, esse próprio cliente, mesmo favorecido por um jeitinho que você atuou, falará mal de você, falará, ele é um advogado que faz jeitinho. Isso vai longe. Então, seja 100% íntegro. Iniciado o processo judicial, não poderá mais ser iniciado o procedimento extrajudicial. Isso também é inverídico. Uma vez que eu tenho um processo lá no Poder Judiciário, lá no Fórum de Uso Capião, eu posso sim, mesmo que tenha o processo tramitando, fazer um procedimento na via extrajudicial. Isso é totalmente possível, tá, queridos alunos? Mas aqui, o que nós vamos fazer? Então, vamos supor, eu fiz o procedimento no extrajudicial, no judicial, desculpa, eu fiz o processo no fórum, no Poder Judiciário, está lá. De repente, o juiz titular da comarca foi promovido e acabou agora que a comarca está sem magistrado. Começou a demorar demais. E, de repente, quando eu ajuizei a ação no Poder Judiciário, inicialmente o cliente não tinha pressa. Mas, passado 1 ano, 2 anos, depois do ajuizamento da ação, ou 1 mês, não importa o prazo aqui, só estou dando exemplo, surge uma necessidade do cliente de vender o imóvel, embora, enfim. Você pode, agora, mesmo que o processo já esteja tramitando no Poder Judiciário, poderia você agora
optar pelo requerimento extrajudicial? A resposta é sim, queridos alunos. Pode ser solicitado a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência do processo judicial para promoção da via extrajudicial. Isso também está expresso, queridos alunos, no artigo 2º, parágrafo 2º do provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça. E mais, olha só que interessante isso daqui. Imagina que você está pedindo a desistência do processo judicial, mas o juiz já tinha feito a oitiva, a instrução probatória ali, já tinha ouvido as testemunhas, já tinha ouvido o seu cliente. É possível, queridos alunos, uma vez homologada a desistência ou deferida a suspensão do processo, porque a gente está migrando para o extrajudicial, poderão ser utilizadas as provas produzidas na via judicial. Em outras palavras, queridos alunos, não importa a fase que o processo esteja, só não pode estar sentenciado, obviamente, senão a gente aí estaria indo contra a coisa julgada, não é verdade? Então, assim, até a sentença, a qualquer momento, o advogado, em decisão conjunta com o cliente, buscando sempre o melhor para o cliente, ele pode desistir do processo judicial para fazer o procedimento no extrajudicial, ou ele pode pedir a suspensão do processo, aí aqui fala prazo de 30 dias, para iniciar o procedimento no extrajudicial. Uma coisa que é muito bom de saber, uma coisa aí no dia a dia, na prática, eu brinco assim, quanto mais cartas na manga nós tivermos para atender o melhor interesse do cliente, isso é melhor. Então, saber que mesmo depois de ajuizar a ação, nós podemos ainda assim fazer o procedimento extrajudicial. É só pedir a suspensão do processo lá no fórum, ou desistir propriamente dito do processo judicial, desistir do processo, pedir a extinção do processo pela desistência. As custas, tanto do processo judicial quanto dos emolumentos, não serão devolvidas, nesse caso, se eu desistir. Por quê? Porque eu acredito, eu estou tomando por base aqui os estados que eu já li o provimento de custas dos tribunais de justiça, que o fato gerador incidente da taxa, né, uma taxa, as custas judiciais, é o protocolo da petição inicial e não a sentença de emérito. Então, não adianta assim, eu vou pedir a desistência e vou pedir o que eu gastei no processo de volta. É possível isso? Não, porque o fato gerador é o protocolo da petição inicial. A maioria dos tribunais que eu conheço coloca como fato gerador dos emolumentos e das custas judiciais o protocolo da petição inicial. Até porque atende o artigo 312 do Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, o artigo 312 diz: considera-se proposta a ação o protocolo da petição inicial. Então, é esse momento que os tribunais entendem como fato gerador para incidir as custas judiciais. E uma vez protocolado, ocorreu o fato gerador, a gente não fala em devolução de custas. Combinado aqui?